A entrada no ensino superior é uma etapa difícil para os jovens e suas famílias. Definir o curso que vai concorrer uma vaga é definir a profissão para a sua vida, uma decisão que exige maturidade para estudantes muito jovens. Hoje, temos alguns com 15 anos de idade prestando vestibular. Estudos mostram que quando são muito pressionados, esses jovens acabam desenvolvendo sintomas como insônia, tensão, irritabilidade, desânimo, dificuldade de aprendizagem, impaciência, ansiedade e até depressão. A sociedade, pautada pela competitividade, exige desses estudantes a realização de uma avaliação que concentra anos de estudo num único fim de semana, o tão conhecido vestibular. Basta uma dor de cabeça, uma noite mal dormida ou um relógio equivocado com um antigo horário de verão para colocar tudo a perder. Passar por esse momento não é nada fácil. Por isso, convidamos mais uma vez a psicanalista Aline Padilha Abrantes para falar sobre os vestibulandos e suas questões. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigada eu, Silvia, mais uma vez por estar aqui, pelo convite. Bom, nós podemos considerar o vestibular um ritual de passagem? Acredito que sim, né? Que o vestibular, ele é um marco, né? Ele acaba sendo um marco, assim, na sociedade, né? É um momento, sim, o vestibular é uma prova, mas há todo um processo Sim. aí, né? Um momento onde o adolescente, o jovem, porque nós temos adolescentes fazendo vestibular, né? 15, 16, 17 anos. Então, numa idade bastante precoce, onde precisa refletir, pensar, né? E decidir qual é a profissão que pretende, né? Para a vida adulta, É muito difícil, para a né? sua vida, que é uma decisão muito complexa, né, que envolve questões que são bastante complexas e num momento bastante delicado também, porque o adolescente ele está num momento de uma elaboração, né, subjetiva que implica em lutos, né, em fazer um luto em relação àquela criança que ele foi. Sim, essa troca, aqueles pais, né, que tinham um determinado lugar idealizado, então há um luto aí também desses pais dele enquanto era criança, porque o adolescente faz toda uma reelaboração, uma outra posição em relação aos pais, né, de poder não necessariamente corresponder ao que os pais desejam, de ter a sua opinião, a sua posição. Isso é todo um trabalho de luto, uma operação, né, subjetiva que é bastante delicada. E aí, ao mesmo tempo, tem também que pensar, né, e decidir qual será a sua profissão. Para o resto da vida? Para o resto da vida. Envolve toda a família, né? Então é um ritual, acho que dá para a gente colocar como ritual, porque envolve toda a dinâmica familiar aí. Com certeza. Né? Muitos pais deixam de viajar, deixam de fazer várias coisas para poder acompanhar mais próximo o filho, os irmãos, enfim, a dinâmica da casa muda, né? Há questões aí que são muito importantes, que é também em relação à sociedade, né, ao mercado de trabalho. Nós não sabemos hoje quais serão as profissões do futuro. É verdade. Porque muda Escolher muito rápido. Hoje, é verdade. E está mudando, né? A cada dia. Está mudando. Hoje nós temos profissões que há tempos atrás não se imaginava que teríamos. E tem profissões que estão parando de existir, né? Deixando de existir. E outras que existirão e que nós não temos nem ideia. Então, esse também é um ponto importante, porque como pensar num futuro, né, de algo que você não sabe. Não sabe. Como será, né? Então, tem esse ponto e essa questão, né, da elaboração, de todo esse processo de elaboração que é, né, psíquico, que envolve todo esse trabalho de luto e, ao mesmo tempo, ter que se posicionar. E também em relação aos pais, né? Porque muitas vezes há toda uma demanda dos pais, né? Que gostariam que o filho seguisse tal carreira. Hoje em dia é difícil, né? Que o filho... Eu vejo... Antigamente tudo bem, né? Tinha 4, 5 profissões. Hoje em dia é difícil a gente opinar, né?
Mas ainda tem, né? Assim, é muito... Observe, pelo menos na clínica, né? Na área médica, né? Quando o pai ou a mãe é médico, quer que o filho siga, porque aí já tem, né, uma certa segurança de uma carreira promissora. Tem um emprego garantido. E é muito difícil para o adolescente, né? Para o jovem, né, se posicionar aí e poder sustentar aquilo que ele quer, né, que é sendo tão jovem, né, diferente daquilo que os pais querem, né, de não corresponder e poder se posicionar, né, nessa escolha que é dele, né, que diz respeito àquilo que é do desejo dele e que é tão importante, né, que ele possa se posicionar para não cair em algo de responder ao que os pais esperam, né? Olha quanta coisa você falou. É um ritual de passagem mesmo, não só para o jovem, mas para a família toda, né? Para a família toda. É normal existir essa angústia, agora falando do lado dos pais, essa angústia do filho sair do ninho, quer dizer, o afastamento que é decorrente da nova vida, quando cursar a faculdade e morar em outra cidade, por exemplo. Tem essa separação também dos pais, né? Tem até o ninho vazio, né? A síndrome do ninho vazio. De fato, é um vazio, né? Aquele lugar, aquela pessoa, né? Aquele filho que preenchia muitas coisas, né? Na relação mesmo do casal. Sim. Né? Quando se ausenta, quando sai de casa, né? É preciso que ele exige que os pais façam todo um trabalho de reelaboração, de luto também, né? E acho que cai muito numa coisa de o casal poder se pensar enquanto casal, né? Porque há muitos casais que num percurso da infância dos filhos, né, e a pré-adolescência, ficam mais naquela função de pai e mãe, né? E quando o filho sai de casa, né, e a casa, se não tem outros irmãos, enfim, né, quando ele deixa esse vazio, o casal precisa voltar a se olhar, né, a pensar a relação do casal novamente, porque agora somos eu e você. Então precisa reelaborar toda essa questão da relação do casal e assim mesmo, né? Muitas mães ficam tão dedicadas aos filhos e aí quando o filho vai, né, para sua vida, né, vai seguir o seu percurso, é o momento de ela poder retomar a vida dela enquanto mulher. E eu acho profissional, enfim, e fazer outras coisas, repensar. Acho que é um momento de luto, né, para os pais também e de uma reelaboração de como, a partir dali, eles vão viver, vão seguir a vida, o que vão fazer, enfim. Agora, voltando para o jovem, né, quer dizer, você vê, é um ritual de passagem mesmo, tanto para os filhos quanto para os pais. Agora, voltando para o jovem. Eu tenho que passar no vestibular, no Enem, passar de ano no colégio e ainda descobrir do que eu gosto como profissão? Essa, entre outras, é uma frase real, dita por um adolescente que a partir dos 15 anos de idade se depara com uma das escolhas mais difíceis de sua vida. Isso tudo em um momento no qual poucos adultos se dão conta da pressão exercida sobre esses jovens. Mas até que ponto uma sociedade pautada pela competitividade, por essa acirrada luta por uma vaga, é saudável? Até que ponto? Não é saudável, né? Não é? Eu não acredito que seja. Porque hoje o que nós temos em função do vestibular, né? O que acontece é um grande mal-estar. É um sofrimento mesmo, né? Os jovens... Porque qual é a realidade atual, né? São pouquíssimas vagas para muitas pessoas. Nossa, demais da conta. Então, é uma briga acirrada, né, para poder conquistar uma vaga, nas públicas principalmente, né, e isso gera um sofrimento muito grande, né, porque é preciso, né, cai numa lógica, né, que
está dentro do discurso capitalista, do que a gente escuta aí atualmente, né, que são os ideais da sociedade, de que você é como se você fosse o empresário de si mesmo, né? Sim. Você é o responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. A cobrança é muito grande. Uma cobrança muito grande em cima dos jovens, né? Como se ele tivesse, então, que dar conta de tudo que ele aprendeu, né? E corresponder ao que se espera dele no vestibular, e que pode cair numa leitura de uma impotência, né? Quando fracassa, quando não consegue, é como se fosse um fracasso. Quando não passa no vestibular. Quando não passa, Nossa. Exatamente. É como se fosse um fracasso, como se ele caísse num lugar de impotência, os outros conseguem e eu não. Imagina, psicologicamente deve ser devastador, né? Sim. E na realidade, o que acontece não é o fracasso daquele jovem, é que as possibilidades são muito pequenas. É um número muito restrito de vagas para muita gente, né? E que cai muitas vezes, né, nessa leitura, né, de que você, então, vamos nesse mensagem que há nas discursividades aí na sociedade bom, se você não se deu bem, o problema é seu, você é o responsável, alguma coisa você não fez. E os adolescentes tomam isso, né, como um lugar de fracasso, de impotência, mesmo se colocam aí nesse lugar. Então imagina, todo esse conflito que o adolescente já está passando, porque é uma fase de muitas operações, né? Digo, operações subjetivas, de elaboração de luto, enfim, de tudo que já lhe coloquei. E aí, junto com isso, ainda há toda essa questão social de que ele tem que se dar bem, ele tem que passar no vestibular, né? Com um número tão restrito de vagas. E hoje em dia o que eu sinto, né, é que, por exemplo, todo mundo estuda, né? Os jovens estão se debruçando cada vez mais nos livros, estudando bastante. Então, o nível, né, de diferença entre um candidato e o outro é muito pequeno. Então, é uma disputa muito acirrada mesmo. E eles são muito jovens, eu acho, né, muito jovens para passar por isso. Não é isso? Bom, mas muitas vezes o jovem escolhe a profissão e depois se arrepende. A gente está falando aqui, são tantas profissões, ele escolhe, muitas vezes sem ele querer, ele escolhe e acaba se frustrando. O que é possível fazer para não haver frustração com a escolha profissional? Você vai saber logo depois do intervalo. Até já! Você sabia que o leite não precisa ter origem animal? Vários vegetais podem ser usados para sua produção e o melhor, você pode fazer isto em casa. Confira 3 alternativas de leites vegetais bem fáceis de fazer. Leite de banana. Leite de arroz. Leite de inhame. Os restos de arroz e de inhame que sobram na peneira podem ser usados em receitas de purês, bolinhos ou o que a sua imaginação criar. Guarde os leites em recipientes de vidro. Eles duram até 3 dias na geladeira. Ou coloque em formas de gelo e congele. Assim, eles duram 30 dias no congelador.
Estamos de volta hoje conversando mais uma vez com a psicanalista Aline Padilha Abrantes. E estamos falando sobre os vestibulandos, o vestibular e suas questões. Realmente é muito difícil, né? É uma fase difícil, a gente já falou, não só para os filhos, como também para os pais. E eu deixei uma pergunta no ar que muitas vezes o jovem, ele escolhe a profissão e depois ele se arrepende e acaba se frustrando. O que é possível fazer para não haver frustração com a escolha profissional, Aline? É muito difícil, né? Assim, não há garantias, né? As frustrações fazem parte, né? A frustração faz parte da vida, das vivências de vida. Enfim, por mais que o jovem se sinta assim decidido, né? Ah, é essa profissão que eu quero. Em algum momento da vida, no futuro, né? As pessoas param em algum momento e se questionam, será que era isso certeza, mesmo? Será que eu fiz a escolha certa? Isso eu escuto muito isso na clínica, né? Não, o que não significa que a pessoa esteja arrependida, né? Quando há, de fato, um arrependimento e percebe que fez a escolha errada, que não era aquilo, aí é uma outra situação, né? Agora, parar e se questionar, em alguns momentos ficar um pouco frustrado, porque não aconteceu da forma como imaginou, né? Porque muitas vezes imagina aquela profissão e constrói um ideal até a partir do que observa de outras realidades, de outras pessoas, ou até de realidades distantes, né? Assim, coisas que vê na mídia. E aí constrói um ideal como se seguir aquela profissão, então, né, vai chegar lá naquele ideal que construiu. Aí não chega. É claro que não vai chegar e é preciso lidar com essa frustração mesmo, né? Que faz parte, né? Na vida há momentos em que você fica mais, não era bem isso que eu pensei, achei que eu fosse me dar melhor, achei que eu pudesse atuar de tal forma, enfim. Há sempre algumas frustrações. Agora, se posso dizer assim algo que vá numa direção de que não haja tanta frustração, é poder seguir aquilo que se quer, aquilo que é da ordem do seu desejo e não a preocupação daquilo que venha a agradar a outros, né? Ou também se ser pressionado pelo mercado, né? O mercado está exigindo isso, tá então eu vou fazer tal profissão, né? Ou aquela questão de é muito passar no vestibular para determinado curso é muito difícil porque ele é muito concorrido. Medicina, por então exemplo. Então vou escolher um curso que seja mais fácil de passar porque daí eu passo e consigo, então, né, passar no vestibular, ter esse êxito e depois eu vejo o que eu faço. Bom, posso dizer pela minha experiência clínica que aí já está começando com o pé esquerdo na profissão, né? Porque tem que, mesmo sendo difícil, tem que ir, mesmo tendo a frustração, tentar. No caso medicina, por exemplo, Sim. Não passou, tenta de novo, não passou, tenta de novo, porque o importante é estar na profissão que realmente quer. Para ser feliz, né? Sim. Muitas pessoas fazem anos de cursinho, 4 anos, 5 anos de cursinho para passar em medicina. É duro, né? É uma persistência, é preciso persistência. A medicina, de fato, é muito concorrida, muitas pessoas querem e, justamente por isso, precisa praticamente gabaritar para entrar. Uau! Bom, você sabe do que está falando, né? Muitos jovens, com tudo isso, muitos jovens desenvolvem ansiedade e até depressão nessa fase. O que pode nos falar a respeito, você? A gente desenvolve, quer dizer, eles desenvolvem durante esse período depressão e ansiedade. A ansiedade, ela faz, né, numa certa medida, faz parte da nossa vivência, né? A ansiedade tem uma relação com algo da temporalidade, né? De um tempo. Então, você tem um encontro marcado num tempo anterior a esse encontro, você já começa com a expectativa, né? Como será que vai ser legal? Será que vai ser um momento gostoso? Cria uma expectativa. O vestibular também, né?
o jovem vai criando uma expectativa, né, em relação a como será a prova, o que vai cair na prova. As escolas trabalham muito no ensino médio em cima disso, né? As escolas direcionam o ensino médio para o vestibular, principalmente o terceiro ano. Uhum. Né? Eu posso lhe falar isso porque meu filho está fazendo vestibular agora. Então você está sentindo na pele tudo isso. Ele, esse ano teve, né, dentro da escola, então são dicas que os professores dão, exigências, enfim, todo um trabalho em cima desse momento que é a realização do vestibular. E é claro que eles vão criando uma expectativa, né? E não dá para não ter, né? Sim. Não dá para Agora, conter isso. a ansiedade, então, ela até uma certa medida, faz parte, né? Agora, quando começa a tomar uma dimensão, né, muito grande, ao ponto da pessoa ficar paralisada ou entrar numa angústia, num quadro, né, de crise de ansiedade que caia numa angústia muito grande, né, aí isso, claro, não é nada saudável, né? O vestibular, ele é algo assim, daria para a gente dizer até que da ordem do impossível, porque o estudante, ele acredita que ele tem que dar conta de tudo, de todas as matérias, de todos os conteúdos, enfim, que ele tem que saber tudo para poder passar no vestibular. Isso é impossível. É cruel demais. Não tem como se saber tudo. É. E aí, quando não consegue, né, quando não passa, quando não tem a pontuação que era a necessária, né, com a nota de corte acaba ficando fora, isso cai, como já coloquei, cai numa coisa de uma impotência, né, e traz uma angústia muito grande. Uma angústia tão grande, né? O que você poderia nos falar sobre o suicídio entre jovens vestibulando? São muitos? Eu não sei lhe falar exatamente, assim, em termos de percentual, né? Mas há, sim, vários casos, né? O suicídio, né? Ele está relacionado à dor e à tristeza, né? Quando o sujeito não encontra, né, é uma saída, né? É uma forma de buscar uma saída tirando a própria vida, né? Como se, então... Vou acabar com o meu sofrimento. Vou acabar com esse sofrimento, com tudo isso. E, claro, aí é preciso se pensar nas questões sociais, né? É preciso pensar naquele sujeito, ele, né, enquanto a vida particular dele, a relação dele com a família, né, ele no contexto familiar e essa família que está inserida num contexto social. Então tem várias questões que atravessam aí, né, porque a nossa subjetividade ela está atravessada pelo social. Então todo esse ideal que se constrói, né, de que tem que se dar bem, de que você tem que passar no vestibular, você tem que ser um profissional bem-sucedido, você tem que ter conquistas e um profissional bem-sucedido atualmente na nossa cultura capitalista é aquele que é rico, né? Que consegue conquistar muito dinheiro, né? Ter um poder aquisitivo. Então, há toda uma exigência social, né? Que pode cair em algo que é devastador para o estudante. O jovem não tem uma estrutura, vamos dizer, familiar e emocional para aguentar tudo isso e chegar nesse ponto, é isso? Pode ser devastador essa exigência do outro ou uma reprovação do outro quando, por exemplo, não passa no vestibular e há toda uma reprovação, né, da família que não aceita que ele não passou, né, que exige que ele deveria ter feito, se tivesse se organizado, se tivesse... Aí enfim, começa, né? Isso pode cair numa angústia tão grande, num sofrimento tão grande, que a saída pode ser, sim, tirar a própria vida. Agora, pegando já esse gancho, então, é importante, né? O que os pais podem fazer para ajudar os filhos nessa fase pré-vestibular? Para não chegar num ponto como esse, né? Acho que é importante os pais também, né, poder voltar um pouco às suas experiências, né, a como foi,
para eles quando eles eram jovens, adolescentes, no momento que eles também, de alguma forma, se não fizeram vestibular, fizeram alguma escolha, né? Sei lá, pais que seguiram um curso técnico ou que já começaram a trabalhar, enfim, né? Não necessariamente entraram numa faculdade, mas que o quanto esse momento da vida é um momento muito delicado, né? De uma operação subjetiva bastante complicada, né? São várias questões aí que é importante os pais não esquecerem, né? Porque muitas vezes quando se chega na idade adulta, você esquece que já foi um adolescente. Você cobra, né? Esqueceram que você já passou por isso. E às vezes até os pais tiveram até um comportamento mais complicado do que o próprio filho tem, né? Então, esse é um ponto muito importante. O outro, eu acho que é abrir as possibilidades, né? Os filhos, os jovens, muitas vezes não têm conhecimento a fundo do universo de profissões. Quer dizer, apresentar para os jovens. Ajudar eles, né? De diversas formas, a conhecer as possibilidades, as formas de vida que se tem, né? As profissões que se tem atualmente e de uma forma que que o filho possa ter a liberdade de escolher o que ele quer. Né? Porque quando o filho já sabe o que quer, fica fácil, né? Tem jovem que desde pequenininho fala, eu quero ser médico, ou então eu quero ser jornalista. Mas quando não sabe, aí deve ser mais difícil, né? Então, sabe que às vezes eu questiono muito quando é alguém que tem tanta certeza. Né? Por quê? Porque às vezes isso pode ser um engano, né? Assim, a criança, né, quando fala, desde pequeno eu quero... As brincadeiras que se tem, que a criança produz, né, cria, onde ela coloca ali que ela é um profissional, né? De um futuro que está por vir, e agora brinca, sei lá, de professora, brinca disso, brinca daquilo, de médico, enfim. São brincadeiras que muitas vezes, na maioria das vezes, nessa elaboração de um luto que eu coloco de luto da criança que foi, de luto em relação aos pais, há uma identificação com o que os pais esperam, há também um luto em relação às profissões infantis, toda essa brincadeira infantil com aquilo que se almejava e que pode ser que no percurso, exatamente, se abandona também, né? Você seguiu o que você brincava quando, né, a carreira que você brincava quando era pequena. A gente vai mudando, né? Então, quando isso permanece, também é um ponto para se levantar a questão, né? Por que permanece desde a infância a mesma escolha, né? Será que... Tá vendo só? Tem que prestar atenção, doutora Aline. Agora, todos escolhem suas profissões pensando, claro, num futuro promissor. Ser um profissional bem-sucedido. Você pode, só para a gente terminar, dar algumas dicas do que é preciso para ser um profissional de sucesso? Então, tem uma frase que, né, comumente as pessoas, no senso comum, colocam, como que é? O importante é fazer o que gosta, né? O importante é você fazer aquilo que você gosta. Acho que isso é importante, sim, né? Que você possa seguir na direção daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Mas mais importante que isso é ter muita determinação, muita persistência, né? É você insistir, persistir, né? Se determinar que é aquilo que você quer e seguir, né? Enfim, é muito trabalho. Não é fácil. Porque só o amor, né? Eu amo a minha profissão, eu gosto muito, eu me realizo com o que eu faço. Isso só não se sustenta se não houver trabalho, muito trabalho. E muita dedicação, a vida inteira. E muito estudo, né? Sim. Não para de estudar, né? O estudo está dentro do trabalho, né? Tá aí. Tá bom. Muito obrigada, viu? Pelas suas explicações, foi muito, muito legal mesmo. Muito boa troca, como sempre. Muito obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.